Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e hoje é dia de vídeo especial. Portanto, eu no último vídeo, nos comentários ao meu último vídeo, teve um subscritor brasileiro que fez um comentário que eu gostei muito. Ele disse umas palavras muito bonitas e sugeriu que eu fizesse um vídeo sobre o meu top 10 de música brasileira. Eu sinceramente já tinha pensado nisso, fui sempre adiando esse projeto, mas em função das palavras muito bonitas que ele disse no comentário que fez, que me sensibilizaram muito, confesso. Resolvi então fazer o meu top 10 brasileiro daquilo que eu tenho. Isto é muito importante que as pessoas retenham, porque é assim, certamente que o meu top 10 brasileiro seria diferente se eu tivesse tudo aquilo que queria. E aqui para um português é muito complicado conseguir-se música brasileira de qualidade com facilidade, nomeadamente eu depois no fim vou falar de vários álbuns que gostaria muito, mas mesmo muito de ter e simplesmente não consigo. Portanto, este será o meu top 10 de música brasileira que eu tenho na minha coleção, está bem? Que eu tenho na minha coleção. E mesmo assim, faltando tanta coisa, mas tanta coisa mesmo. Mesmo assim, eu selecionei o meu top 10. Os três primeiros para mim são intocáveis, portanto, eu só tive dúvidas aqui na ordem, mas os três primeiros para mim são intocáveis dos que eu tenho na coleção, repito. Mas mesmo assim, apesar de música brasileira não abundar assim tanto quanto isso na minha coleção, mesmo assim eu tive de deixar fora álbuns que, que até pensei, nem pensei em deixar sequer na possibilidade de deixar fora, mas tive de deixar. Portanto, e um deles foi aqui claramente o. Já o apresentei aqui no canal. Aliás, o meu top 10 apresentei todo aqui no canal, já sem exceção. Já apresentei os álbuns todos, portanto não vou entrar em grandes detalhes. Mas aquele que eu tive de deixar de fora do meu top 10 e que não pensei em deixar numa fase inicial é o do Arthur Verocai. Tá bem? Eu já o apresentei aqui, portanto isto é de 1972. O álbum de estreia do Arthur Verocai, para grande pena minha, fora do top 10. Aliás, é curioso porque assim, no meu top 10, ele anda ali muito dentro de uma fase temporal, portanto, entre 72 e 74, o meu top 10, entre 72 e 74, 72 e 74, acho que tem 6 álbuns no meu top 10, está bem, portanto. Na posição número 10, este é um desses, portanto é 1973, já o apresentei aqui no canal, a Gal Costa com o seu fantástico Índia, na posição número 10, como disse, de 1973. É assim, da Gal Costa, não é, eu sei que não é o melhor álbum da Gal Costa, mas eu considero que é dos melhores. O que eu gostaria mesmo de ter era o de 69, tá bem? E gostaria também de ter o ao vivo, o Fatal Gala Todo Vapor, mas esse até no Brasil é difícil de se encontrar em vinil, portanto é um disco muito caro que fará então cá em Portugal. O de 69, eu penso que mais dia menos dia irei conseguir, até porque este Índia é uma reedição recente, é de uma editora inglesa, a Mr. Bongo, que tem feito reedições brasileiras muito boas. Aliás, o do Arthur Verocai é uma situação igual, está bem, portanto uma reedição feita a partir das masters originais. Aqui o Índia também é da Mr. Bongo. Portanto, posição número 10, a Gal Costa com o seu Índia, de 73. Na posição número 9, não é assim muito a minha praia, mas é um disco mítico na história da música brasileira. Aliás, está na posição número 5 dos 100 melhores discos de música brasileira para a revista Rolling Stone Brasil. Portanto, posição número 9, mas não deixa de ser um grande disco. Secos e Molhados com o seu fantástico álbum de estreia, que é de 73. Portanto, mais um de 73. Os Secos e Molhados, que toda a gente sabe, portanto, o vocalista é o mítico Ney Matogrosso, com a sua personalidade excêntrica. Mas não deixa de ser, não é muito a minha praia, mas não deixa de ser um grande músico e não deixa de ser um grande álbum. Aqui
Na posição número 9, Secos e Molhados, com o seu álbum homónimo de 1973. Na posição número 8, aqui poderá ser uma surpresa, mas eu gosto muito deste álbum. E assim, eu não me recordo quem me aconselhou o álbum, mas quem me o aconselhou, eu estou-lhe eternamente agradecido porque o álbum é maravilhoso mesmo. Portanto, e esta edição é até uma edição brasileira, uma reedição recente da Polisson, mas com muita boa qualidade de som. Posição número 8, Flaviola e o Bando do Sol. Portanto, eu também já o trouxe aqui. Já talvez já há cerca de um ano, já o apresentei aqui no canal, portanto é de 1974, portanto os outros dois de 73, esse 74, posição número 8, Flaviola e o Bando de Sol, grande, isto é o único álbum de estúdio do Flaviola, está bem? Na posição número 7, e pá, isto aqui é complicado, porque assim, poderei ser criticado por o colocar tão abaixo, mas eu segui aqui também um bocadinho o meu coração, os meus gostos, eu vou colocá-lo na posição número 7, portanto, também já o trouxe aqui no canal, também é uma reedição da Mr. Bongo, portanto, posição número 7, Os Novos Baianos com o seu mítico Acabou Chorar. Porquê é que poderei ser criticado? Porque é assim, a Rolling Stone Brasil considera aqui o Acabou Chorar como o melhor disco brasileiro de sempre. Quando eu apresentei aqui no canal, disse que acho um certo exagero, é um excelente disco, mas eu nunca o classificaria como o melhor disco brasileiro de sempre. E não conheço, se calhar 20% do que a maioria das pessoas conhecem, mesmo dos brasileiros. Por isso eu não o colocaria aqui como o melhor disco brasileiro de sempre. Coloco aqui na posição número 7, Os Novos Baianos com o seu fantástico Acabou Chorar. Também uma reedição da Mr. Bongo. Na posição número 6, e este está fora daquele espaço temporal de 72 a 74, mas também não está muito distante disso. Portanto, posição número 6, Milton Nascimento com o seu fantástico Gerais, de 1976. E aqui o Milton Nascimento é um dos casos que eu tenho algum material do Milton Nascimento e não é assim tão pouco quanto isso. Para um português não é assim tão pouco quanto isso. Mas falta-me claramente o disco do Milton que eu gostaria de ter, que é o Clube da Esquina, com o Ló Borges, que penso que é de 72 a 73. Falta-me claramente esse disco. É um disco que não é fácil de encontrar aqui em Portugal, mas certamente mais dia menos dia acabarei por o conseguir. Portanto, resolvi trazer os Gerais de 76, que é um grande disco. Este disco foi-me recomendado pelo amigo brasileiro, o Victor Waitley, que é o disco do Milton que ele mais gosta, e em termos de som, fiquei fascinado aqui com os Gerais. É assim, eu do Milton estive na dúvida aqui entre os Gerais e aqui um que tenho em CD, este só o tenho em CD, o Angelos. Mas este é um disco muito mais contemporâneo, é de 1994. Portanto, isto tem aqui a participação de vários músicos de nomeadamente Wayne Shorter, Jon Anderson, James Taylor, Pat Metheny, Peter Gabriel, Herbie Hancock. Ou seja, isto tem aqui convidados de luxo. E em termos de gravação, provavelmente é o melhor da carreira do Milton Nascimento. Mas pronto, os Gerais é de outra fase. Aliás, o Milton, eu já li duas versões distintas. Uma delas dizia que o Milton considerava aqui este Angelos o segundo melhor álbum da carreira, e li muito recentemente o Milton a considerar este Angelos como o melhor álbum da carreira. Não sei qual das duas é verdade, ou se alguma das duas é verdade, mas é um grande disco. Portanto, aqui a par dos Gerais eu fiquei na dúvida, mas optei por pôr os Gerais, e quis fazer como já fiz no outro vídeo, portanto não repetir artistas no top. Portanto, pus aqui os Gerais na posição número 6 do meu top 10 de música brasileira. Na posição número 5,
uma banda que me foi dada a conhecer pelo meu amigo brasileiro Mário Pelicano. É assim, eu, música brasileira até há 3 anos, pouco mais de 3 anos atrás, basicamente as minhas influências eram desse amigo, o Mário Pelicano, que já o conheço há cerca de 10 anos. Há 3 anos para cá e que tenho convivido diariamente com muitos brasileiros e que me foram dando a conhecer outras coisas. Mas aqui o álbum que eu coloco na posição número 5 foi claramente o meu amigo Mário Pelicano. Portanto, posição número 5, grande disco. Legião Urbana com as 4 estações. Portanto, este foge ali até mesmo da década de 70, portanto, é de 1989. Está quase ali na viragem da década de 80 para 90. Um grande disco dos Legião Urbana. Eu, se calhar, aqui deixei-me influenciar por o meu amigo Mário Pelicano, que considera este o melhor álbum da carreira dos Legião Urbana, e eu avancei para ele. Entretanto, já tenho outros. Em vinil só tenho um. Mas talvez influenciado pelo meu amigo Mário Pelicano, este é o meu preferido. Portanto, coloco na posição número 5 Legião Urbana com as 4 estações. Na posição número 4, coloco aqui um grande disco, um disco mítico de jazz. Portanto, posição número 4, Getty and Gilberto, com a participação do Tom Jobim. Stan Getz and João Gilberto featuring António Carlos Jobim, um grande disco, portanto, 1963. Por isso é que eu não trouxe aqui um álbum do Tom Jobim, que é este aqui, que tenho, portanto, que é do mesmo ano, 1963, o álbum de estreia do Tom Jobim. Inicialmente tinha-o posto no top, mas depois, como este aqui entrava no top, resolvi deixar só este. Aliás, porque o Tom Jobim, até conhecer esse meu amigo brasileiro Mário Pelicano há cerca de 10 anos, mas falarmos essencialmente diariamente de música, talvez há uns 5 ou 6. E música brasileira, a mim, eu tinha muito pouco mesmo. Portanto, música brasileira concentrava-me mais Tom Jobim, Caetano Veloso e alguma coisa de Chico. Mas essencialmente Tom Jobim e Caetano Veloso. Mas hoje em dia não. Hoje em dia expandi os meus gostos de música brasileira. Portanto, eu tenho este álbum em vinil e em CD. Portanto, um grande disco, uma das referências, um disco de referência no jazz, muito bem gravado, muito bem tocado. Ele teve aqui também a participação, além do Stan Getz, do João Gilberto e do Tom Jobim no piano, a Astrud Gilberto, que era na época a mulher do João Gilberto. Um grande disco, uma referência na história da música. Portanto, posição número 4, Getz and Gilberto, de 1963. Grande disco mesmo. Na posição número 3, e agora vamos aqui para o meu top 3, que eu, para mim, é intocável, pelo menos nesta fase, no que eu tenho na coleção, é intocável. Se me entrar um clube da esquina, não sei se não alterarei isso, mas nesta fase é intocável. Portanto, eu todos do top 10 já o apresentei aqui, e este não deixa de ser exceção, e disse que na altura este álbum revolucionou a minha visão completa, quer do artista. Eu não vou dizer da música brasileira, porque ele de música brasileira tem muito pouco, tá bem? Portanto, mas é um gênio, e eu aqui deixei-me influenciar claramente pelo meu amigo brasileiro Mário Pelicano, como já disse, porque ele adora o cantor, neste caso, e a banda que ele fazia parte, e deixei-me influenciar claramente por ele. Tanto é que no dia que chegou este álbum, chegaram-me 2, eu contei quando eu apresentei aqui no canal, chegaram-me 2, eu comecei a ouvir um, e detestei, e depois ponho este aqui, e ele bateu-me de tal forma que fiquei fã para o resto da vida. Tanto é que já consegui outro e tenho um na loja. Portanto, posição número 3,
Renato Russo com o seu fantástico Equilíbrio Distante, um disco de versões de música italiana. Aliás, eu quando o comprei não sabia disso, porque certamente que não o compraria, porque eu não sou grande fã de versões, portanto deixei-me influenciar pelo meu amigo Mário Pelicano, embora o fiz. Portanto, eu pus, quando ele chegaram-me dois, como disse, o primeiro, epá, não gostei, já não me lembro qual foi, uma capa azul, e depois pus este, quando ponho este a tocar, este disco marcou-me mesmo para a vida, é um disco que eu ouço com muita frequência, tanto é que comprei outro exatamente igual também desta primeira edição em cartão, que está na loja, e ouço com muita frequência mesmo. Este é um disco que eu sei que vai ser para a vida, portanto, isto e muito na dúvida aqui no top 3, mas resolvi colocá-lo na posição número 3, medalha de bronze, Renato Russo. Toda a gente pensa que sabe, era o vocalista dos Legião Urbana, que pus na posição número 5. Renato Russo com o seu fantástico Equilíbrio Distante. Este é de 1995, exatamente. Na posição número 2, tanta dúvida aqui entre a posição número 2 e a posição número 1, portanto, medalha de prata. Resolvi seguir aqui também a minha lógica de gostos e o meu coração. Portanto, posição número 2, medalha de prata, o meu segundo disco brasileiro preferido sempre na coleção. Portanto, quem me conhece sabe. Portanto, Arnaldo Batista com o seu fantástico Loki. Eu penso que este é de 74. Tenho também, aliás, na altura quando eu apresentei-o em CD. Primeiro recebi em CD, este também me marcou muito. Primeiro em CD, quando eu apresentei no canal foi em CD, e depois mais tarde consegui o vinil. Não é fácil, isto mesmo para um brasileiro, não é fácil conseguir este vinil, porque assim, ele teve basicamente 3 edições, teve a original, teve esta reedição que penso que é de 84, 85, e teve uma reedição recente, mas a reedição recente é muito má mesmo em termos de qualidade. Portanto, basicamente as opções é o original ou este. Tanto um como outro são muito difíceis de encontrar e muito caros. Por exemplo, esse meu amigo brasileiro, o Vitor Waitley, é um grande fã aqui do álbum e nunca o conseguiu, quer dizer, ele conseguiu encontra, mas ou em más condições ou então preços exorbitantes mesmo. Portanto, mas este disco também me marcou muito, fantástico disco do Arnaldo Batista, que quem conhece sabe que ele tinha vindo dos Mutantes, portanto era um dos cérebros dos Mutantes, e teve aqui a participação de músicos dos Mutantes, portanto resolvi colocá-lo na posição número 2, Loki de Arnaldo Batista. Portanto, na posição número 1, também apresentei aqui, eu resolvi colocá-lo na posição número 1 pelo impacto que me provocou na primeira audição. O do Renato Russo provocou-me um impacto grande, diferente. O do Arnaldo Batista também provocou um impacto grande, mas diferente. Este foi como se fosse um terremoto mesmo. Portanto, posição número 1, o meu disco brasileiro preferido sempre na coleção, atenção, friso bem, na coleção, o Caetano Veloso com o seu fantástico Transa. Tá bem? Que na altura eu penso que nem sei se eu apresentei em CD. Primeiro foi em CD, aquilo foi um terremoto mesmo quando eu o coloquei. E depois mais tarde comprei em vinil, portanto é mais um de 1972. Tá bem? Portanto, entre 72 e 74, aqui no meu top 10 estão 6 álbuns. Do Caetano Veloso, eu conheço, atenção, do Caetano Veloso conheço bem a maior parte dos álbuns dele. Eu continuo a dizer, apesar de não ter, tenho amigos que preferem, por exemplo, o Caetano ou de 68 ou de 69, eu continuo a preferir aqui o Transi. Já ouvi também bastante os outros, não tanto como o Transi, mas já ouvi também bastante os outros. Mas gosto de 68, gosto de 69, mas continuo a preferir o Transa. E tenho aqui também penso que este é de 71, grande disco. Este faço questão também de vir a ter em vinil, um grande disco do Caetano. Aquela fase ali
finais dos anos 60 até meados dos anos 70, o Caetano estava mesmo em grande, mesmo em grande, portanto, e por isso é que coloco aqui medalha de ouro, meu disco preferido brasileiro na coleção, Caetano Veloso com o seu fantástico Transa. Claro que há aqui discos, eu tomei aqui a anotação de alguns discos que eu gostava muito de ter, mas quase todo impossível aqui em Portugal. Há um disco que eu gostaria muito de ter, porque eu disse que também, até há uns anos, era basicamente Tom Jobim, Caetano e Chico. Chico, tenho 2 de estúdio na coleção, penso que é o Vida e os Meus Caros Amigos. Os Meus Caros Amigos até penso que também está certamente no top 100 da Rolling Stone dos melhores discos brasileiros de sempre, mas o que eu gostaria muito de ter, e esse penso que está no top 10, é o Construção. 70 ou 71, penso que é de 71, é completamente, eu já procurei aqui por todo lado em Portugal, é muito complicado a Construção. Gostaria muito de ter discos dos Mutantes, portanto, eu Mutantes o que tenho é coletâneas, gostaria muito de ter discos dos Mutantes. Jorge Ben, aqui é muito complicado, Jorge Ben tem N álbuns, vários mesmo no top 100 da Rolling Stone. Gostaria de ter mais do Tom Jobim, apesar de ter alguns, gostaria mais de ter do Tom Jobim. João Gilberto, acho que tem uma coletânea e um ao vivo. Gostaria muito de ter o Elis e Tom. É um disco mítico na história da música brasileira. Já me apareceu, já tive a oportunidade de eu comprar, mas numa edição muito duvidosa, portanto acabei por não o comprar. E há aqui um que esse gostaria muito de ter. Não tem, lá está outro artista que não tem um álbum de estúdio, tem 2 coletâneas, até a mesma coletânea, só que uma em vinil e outra em CD. O Raul Seixas gostaria muito de ter o disco, lá está, de 73 dele, tem um nome esquisito, Krigabandolo. Gostaria muito de ter esse disco. O disco, se calhar, que eu mais gostaria de ter, talvez seja mesmo o do Milton Nascimento com o Lobo Borges, o Clube da Esquina, embora há um disco, só que esse disco a mim ainda não pegou. Talvez eu ouvi em streaming, talvez a qualidade não seja, de som não tenha sido assim tão boa que me tenha convencido tanto. Eu penso que o meu amigo brasileiro, o Vitor Leite, ele considera mesmo o disco preferido dele, que é um disco, é uma colaboração. É uma colaboração, eu não sei se isto é de 68, penso que é de 68, de vários artistas, Tropicália, Opanige e Circenses, que tem Caetano, tem a Gal Costa, tem o Tom Zé, tem o Gilberto Gil, tem Mutantes, tem Nara Leão. Este disco, este Tropicália, está na posição número 2 nos 100 melhores discos brasileiros da história, portanto está atrás dos Novos Baianos. Eu confesso que já o ouvi por 2 vezes e eu penso que não pegou assim tanto por causa da qualidade de som, mas é um disco que também certamente gostaria de ter, talvez a seguir ao Clube da Esquina do Milton e do Lobo Borges, talvez seja o disco que eu mais gostaria de ter, não porque me tenha pegado assim, mas é assim, tanta gente a dizer, inclusive a Rolling Stone Brasil a colocá-lo como o segundo melhor disco brasileiro de sempre, portanto o problema eventualmente poderá estar em mim, está bem? Pronto, e por hoje é tudo, vemos no próximo vídeo, uma boa tarde.